Eu gosto muito de começar os vídeos falando sobre os tempos atuais, porque de fato são eles que estão mexendo com a nossa cabeça. A competitividade, a tentativa de ser uma pessoa perfeita e toda a correria, a internet, as informações que a gente adquire todos os dias, tudo isso tem mexido muito com a nossa forma de lidar com a gente mesmo, de cuidar da gente mesmo. E isso está trazendo muitos estragos para a nossa saúde mental. E é por isso que hoje eu gostaria de falar com vocês sobre acolhimento. Olá, eu sou a Natália aqui do Eu Sem Fronteiras e seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui, porque todas as semanas a gente posta vídeos exclusivos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, entre outros temas que estão aí nesse universo. Também já aproveita para seguir a gente no Instagram, o @eusemfronteiras, e confere o nosso site também, que é o eusemfronteiras.com.br, porque lá tem muito artigo legal falando sobre esses mesmos temas, tá bom? E agora vamos começar o vídeo falando sobre acolhimento e, inclusive, se você quiser, já aproveita para comentar aqui embaixo se você tem esse cuidado com você mesmo ou se você também, assim como eu, assim como a maioria das pessoas, às vezes se pega se cobrando demais, se julgando demais e deixando de lado o autocuidado, tá bom? Eu acredito que ser criança deve ser muito mais fácil do que ser adulto em muitos sentidos, mas principalmente porque os sentimentos das crianças, né, o que elas desejam fazer naquele momento, é muito mais simples de ser acolhido do que as pessoas costumam fazer com os adultos, né? Por exemplo, uma criança com sono, ela pode dormir, uma criança com fome, ela pode comer, ela não tem essa cobrança que a gente tem de ficar acordado até mais tarde, de ter mais energia, de ter disposição. Até mesmo na hora que fica doente, né? Quando a criança fica doente, é muito mais fácil que as pessoas ao redor a acolham e a ajudem do que um adulto. A gente tem essa divisão. E eu sinto que essa falta de acolhimento, essa dureza que a gente tem, tanto com a gente mesmo quanto as pessoas ao nosso redor nessa fase adulta, é que torna esse período tão difícil, né? Ele já é difícil por diversos motivos, mas a falta do acolhimento é o que torna esta parte muito mais complicada de ser ultrapassada. E eu não sei você, mas tanto eu quanto a maioria das pessoas que eu conheço, a gente tem medo de parecer fraco, nós temos medo de parecer vulneráveis e por causa disso, nós suprimimos os nossos sentimentos, a gente reprime até mesmo o nosso cansaço e só quem já suprimiu um sentimento sabe o quanto isso pode ser dolorido. A autocobrança também é um fator que está adoecendo muito a nossa sociedade. Inclusive, até os adolescentes hoje em dia se veem tendo crises de ansiedade muito pesadas, pensando sobre o futuro, sobre a faculdade que vai fazer. Tem até alguns estudos, eu vou tentar encontrar para deixar o link aqui na descrição, que mostra que atualmente existem adolescentes tendo crises de ansiedade tão fortes quanto há alguns anos atrás somente adultos tinham, pessoas já com 30, 40 anos. Ou seja, a gente não está só vivendo uma fase em que a saúde mental está sendo debilitada, mas isso está acontecendo muito mais cedo do que costumava acontecer, com muito mais pessoas do que costumava acontecer. E é claro que a tecnologia, o bombardeio de informação e todas as coisas que permeiam a nossa vida atual estão fazendo isso, tanto com os adultos quanto com os adolescentes. Daqui a pouco a gente vai começar a ver crianças também passando por esse tipo de situação, e isso é bem preocupante. E eu dei aqui o exemplo do medo de ser vulnerável e da autocobrança, mas esses são apenas 2 exemplos dos inúmeros que a gente pode citar das coisas que nós fazemos com a gente mesmo todos os dias, que não só machuca o nosso emocional, como às vezes pode machucar o nosso físico também, né? Porque eu não sei se você consegue pensar na sua vida algum exemplo, algum momento em que você deixou de dormir para ser mais produtivo, que você deixou de fazer alguma coisa de descanso para fazer alguma coisa de trabalho. Então o nosso corpo também sente isso com o cansaço. Eu falo por experiência própria, eu falo por eu ter passado por todo esse processo até eu entender que é muito importante estabelecer limites entre o que eu quero fazer e o que eu realmente quero fazer. E colocar na minha cabeça que não é porque eu não consigo fazer aquilo dentro do tempo que eu quero que eu nunca vou conseguir fazer. Eu só dependo de um ritmo diferente do que talvez outras pessoas precisem. Porque entender isso do ritmo, entender isso do seu tempo, não só vai fazer com que você consiga chegar ao seu objetivo, mas você vai chegar nesse objetivo muito menos cansado. Eu gosto de um exemplo de um tempo que eu estava fazendo um planejamento para conseguir uma coisa
e eu precisava de dinheiro para aquilo. Então eu trabalhei muito pesado, estava trabalhando, e esse trabalho me cansou, trouxe ansiedade, né? Porque eu estava fazendo muito além do meu limite. E aí um dia minha mãe chegou para mim e falou que eu deveria dar um tempo, porque não ia adiantar eu continuar trabalhando daquele jeito, porque eu ia conseguir dinheiro, mas quando eu chegasse no meu objetivo eu ia estar tão cansada, ou talvez eu estivesse até doente, eu não ia conseguir aproveitar aquilo. Então eu trago isso como uma lição mesmo, de que se eu não conseguir isso agora, eu vou conseguir mais pra frente, mas o importante é que eu consiga com saúde. E é devido a esse exemplo que hoje eu entendo que fazer as coisas mais rápido nem sempre é sinal de eficiência, e tem todos os malefícios que isso pode trazer se você não tiver bem e saudável para fazer aquilo dentro daquela velocidade toda. E é por isso que é tão importante que a gente constantemente esteja se auto-observando, se autoconhecendo, conversando com a gente mesmo, para poder colocar limites à nossa ansiedade, aos nossos desejos, aos nossos medos, porque só assim a gente consegue estabelecer um acolhimento com as nossas emoções, né? É sobre isso exatamente que eu quero falar no vídeo de hoje, principalmente, que é sobre acolher esses sentimentos negativos que estão sempre nos pressionando, que estão atrapalhando a nossa vida e que nos impedem mesmo de aproveitar a existência aqui da melhor maneira possível. E é por isso que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um exercício que eu aprendi a fazer nas últimas semanas, nos últimos meses, que se trata de acolher as próprias sombras, né? Acolher os demônios interiores que ficam aqui perturbando a gente. E eu comecei a fazer essa prática quando eu ouvi um mito que é do monge e a caverna. Quem me contou esse mito foi um conhecido meu, e eu não consegui encontrar ele na internet para poder compartilhar com vocês. Mas eu acho que a lição vai ser passada da mesma forma, então eu vou contar o que ele me falou. Basicamente, era um monge que ele morava numa caverna e que um dia ele saiu para fazer compras lá na vila, na aldeia, e quando ele voltou, a caverna estava repleta de demônios. Ele fez de tudo para tentar expulsar aqueles demônios dali, mas nada funcionava, até o momento em que ele decidiu chamar um por um para tomar um chá e conversar. E à medida que ele ia chamando, os demônios se mostravam, falavam o que eles queriam, o que eles estavam sentindo, e por se sentirem acolhidos, eles iam embora. E aquilo abriu, assim, um grande buraco na minha cabeça, porque eu pensei, por que a gente não faz isso com a nossa ansiedade, com o nosso medo, com o nosso cansaço? A gente fica só brigando com eles para eles irem embora, mas a gente nunca acolhe eles para conversar, para realmente sentir aquilo e deixar aquilo embora. Então, eu comecei a fazer em meditação, né, nos momentos em que eu vou meditar, quando eu sinto a ansiedade, o medo, os pensamentos do futuro, a autocobrança chegando, eu simplesmente falo, eu vejo você, e nomeio aquilo que eu estou vendo. Então eu penso, né? Eu vejo você, ansiedade, eu acolho o que você está sentindo e te convido para sentar aqui comigo e meditar e observar a vida passando como ela é. E eu faço mesmo com os pensamentos de preocupação, com a autocobrança, convido um por um. E recentemente eu até mesmo acolhi a felicidade para sentar junto comigo, porque às vezes a felicidade em excesso, a euforia, pode tirar a gente do nosso foco. Então eu acolhi a felicidade que eu estava sentindo naquele momento para que ela também estivesse no momento presente comigo, aproveitando aquela sensação boa que é sentir a vida passar. E é a partir desse acolhimento que a gente faz com os nossos sentimentos, não quando a gente tenta suprimir eles, mas quando a gente abraça e enxerga eles, é que a gente consegue realmente acalmar e manter o equilíbrio. E entender que quando a gente está cansado, a gente precisa de descanso, e não de energético, e não de tentar ir além. Quando a gente está ansioso, a gente precisa se acalmar e não ficar brigando com a gente porque a gente precisa se acalmar. E assim consecutivamente. E é assim que a gente vai moldando a nossa mente para que ela se sinta cada vez mais confortável, apesar do bombardeio de informações e do tanto de coisas que acontecem todos os dias na nossa vida. E bom, é sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu agradeço a quem ficou comigo até o final desse vídeo. Se você se identificou, se você gostou desse aprendizado, compartilhe aqui com a gente nos comentários. Se você conhece outras técnicas de acolhimento, compartilha com a gente também. Se você conhece alguém que você vê que está chegando lá no limite, que não está sabendo respeitar o próprio tempo, as próprias condições, envie esse vídeo também para que ela possa aprender a acolher os seus sentimentos, o seu próprio cansaço. E bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos no próximo.